Olha só que interessante. E se uma das ferramentas mais promissoras para diagnosticar Alzheimer de forma precoce não viesse, sei lá, de um laboratório gigante na Europa, mas de uma sala de aula no interior do Brasil? Pois é sobre essa história que a gente vai conversar agora. Essa é a grande pergunta, a pergunta de US$ 1 milhão que move cientistas no mundo inteiro. Mas a questão é, e se a resposta mais promissora para isso tivesse surgindo agora mesmo, num projeto que mistura a tecnologia de ponta com uma motivação que é, sabe, profundamente humana? É que a origem dessa história não está em planilhas ou em laboratórios super equipados, não. Tudo começou com uma pessoa, com a avó de uma das estudantes do projeto, que convive com a doença. Foi essa necessidade bem pessoal de achar respostas que deu alma para tudo isso. Vamos entrar então na nossa primeira parte, uma missão pessoal. Aqui a gente vai entender como um simples projeto de sala de aula em Cedro, lá no Ceará, acabou virando uma verdadeira missão contra o Alzheimer. É incrível parar para pensar nisso, né? Bem longe dos grandes centros de pesquisa, numa cidade chamada Cedro, a 400 quilômetros da capital, Fortaleza, é de lá que está saindo uma ideia com um potencial gigantesco de impactar a saúde no país inteiro. E quem são as mentes por trás disso tudo? Bom, tá aí. Uma equipe com 4 estudantes e 2 professores orientando o trabalho. Tudo começou como um projeto para a disciplina de processamento digital de imagem, o que só prova que grandes ideias podem sim nascer em qualquer lugar. E aqui está o coração de tudo. A ciência, de repente, encontrou um propósito muito claro. Foi quando o desafio da faculdade se conectou com a realidade de uma família. Foi exatamente isso que transformou um exercício de classe numa verdadeira missão de vida. Vamos para a nossa segunda parte, ensinando uma máquina a ver. Ok, a motivação está super clara, mas como é que se ensina uma inteligência artificial a enxergar os sinais de uma doença tão complexa quanto o Alzheimer? A chave aqui é uma tecnologia chamada Deep Learning, ou aprendizado profundo. Para a gente entender, imagina o seguinte: como a gente ensina uma criança o que é um gato? A gente não dá uma lista de regras, tipo, tem orelhas pontudas e bigodes. Não, a gente mostra um monte de fotos de gatos e a criança aprende. É o que a IA faz. Ela vê milhares de ressonâncias magnéticas e aprende sozinha a identificar aqueles padrões, aquelas mudanças bem sutis que o Alzheimer causa no cérebro. E o mais incrível é que às vezes ela pega coisas que passariam batido até por um especialista. Então, a IA funciona como uma espécie de assistente superpoderoso para o médico. Primeiro, ela analisa as ressonâncias. Depois, ela cria o que chamam de mapa de calor, que basicamente destaca com cores as áreas mais preocupantes para o médico já ir direto ao ponto. Ela também consegue medir a progressão da doença e, no final, até sugere uma probabilidade. Mas isso é crucial. A decisão final, o diagnóstico, esse é sempre do médico, do especialista humano. E essa citação do professor orientador, o Michael Lopes Bastos, resume tudo de forma perfeita. A tecnologia é uma ferramenta fantástica para filtrar informação e guiar a análise, mas ela não substitui o conhecimento e, principalmente, a experiência de um ser humano. E agora, a terceira parte, o supercomputador que falta. Porque a equipe tem a ideia, tem a motivação, já tem até resultados iniciais, mas eles estão de frente com um obstáculo gigantesco e bem concreto. E essa tabela mostra bem o tamanho do desafio. De um lado, a necessidade de processar, um volume gigantesco de dados de imagem, arquivos pesadíssimos. Do outro lado, qual a realidade? Tudo isso está rodando nos notebooks pessoais dos alunos. É uma luta de Davi contra Golias, só que no mundo da computação. E o mais impressionante é que, mesmo com toda essa limitação, o projeto já está mostrando resultados promissores. Isso só reforça o quanto a ideia é boa, né? Imagina só que essa equipe poderia fazer com os recursos certos. Quarta parte, da sala de aula ao impacto nacional. Então, qual é o plano? Como é que se transforma essa ideia genial que nasceu numa sala de aula em uma ferramenta que possa, de fato, chegar nos hospitais e clínicas do Brasil todo? O caminho já está bem traçado. O estudo inicial foi concluído em 2025. O próximo passo agora é criar um grupo de pesquisa oficial lá no Instituto. E isso não é só burocracia, não. É o que vai permitir que eles busquem formalmente o financiamento que precisam para superar aquele obstáculo do computador e levar o projeto para o próximo nível. E as ambições são enormes, com toda razão. O primeiro passo é o tal do computador potente. Depois, eles querem tornar a IA mais transparente, mais explicável.
E aí vem criar uma versão acessível para médicos em qualquer lugar e, claro, o grande sonho, integrar essa solução no nosso SUS. Eles pensam até em adaptar a tecnologia para ajudar no diagnóstico de outras condições, como o autismo. O professor Bastos acredita de verdade que uma ferramenta como essa, disponível no país inteiro, poderia mudar o jogo. Seria, como ele mesmo disse, algo disruptivo. Uma inovação que mudaria completamente a forma como o diagnóstico é feito hoje no Brasil. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história de Cedro não é só sobre Alzheimer ou sobre inteligência artificial. É uma história sobre potencial. Ela faz a gente pensar quantas outras soluções brilhantes em pequenas cidades e em universidades pelo Brasil estão aí paradas, só esperando um computador mais potente, um investimento para poder transformar o mundo.